pessoal, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 97 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e litigiosos 1168 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado, adversário de 1182. Vamos jogar peão-rei. E4 e temos C6, Caro-Kann. Não vamos ter escocesa hoje, pelo menos não na primeira partida. Vou jogar o lance D4, dominando o centro. E eu não lembro o que eu joguei contra Caro-Kann. Vamos jogar a variante do avanço, será? Ou o cavalo C3, hein? Tô tentando lembrar o que eu joguei aqui. Então temos variante do avanço, cavalo C3 ou cavalo D2, que é bem parecido. Eu joguei bastante cavalo C3 aqui em outras temporadas. Vamos jogar a variante do avanço contra I5. Essa aqui já é bem diferente, se a gente comparar com a escocesa. Primeiro que é outra defesa, tá? Mas é uma posição de caráter um pouco mais fechada. Ele jogou bispo F5. Eu vou jogar um lance aqui. Eu vou jogar cavalo F3. Vamos jogar o feijão com arroz. Cavalo F3. Bispo G4. Ok, ele quer se livrar do bispo. Então, vamos ter uma briga posicional interessante aqui. Vou fazer bispo E2. Acho que ele vai dar o bispo. Não, aí não gostei. Porque assim, claro que ele perdeu um tempo aqui. Vamos analisar isso depois, quando terminar a partida. Mas bispo F5 é um lance normal. Cavalo F3 ele deveria jogar E6, que é um lance super natural. Ele tirou o bispo para fora da cadeia de peões. E vai preparar um dia o C5. Esse aqui ele perde um tempo. E toda a ideia dele entregar o bispo é o quê? Não é legal ele perder um tempo, mas ele poderia ter jogado E6 aqui. E aí justifica o que ele está fazendo, né? Justifica bem, porque ele entregou o bispo de Casa Branca, bota os peões em Casa Branca, esse bispo ganha bastante liberdade. Ele poderia jogar E6 e C5 depois. Ele jogou dama B6, que não é um lance legal, e agora tem uma ideia que eu já falei para vocês algumas vezes, que é um sacrifício posicional de longo prazo. Não é bem longo prazo, mas é um sacrifício posicional, que é o lance E6. Eu não deixo ele jogar E6, não me importa que eu estou entregando um peão, mas ele vai ter muita dificuldade para tirar o bispo agora de F8. Né? Ele vai tomar, imagino. F6 é um lance que dói a vista, né? E ele vai ter que tomar agora. Né? Ele vai tomar, vou fazer o roque. E aqui ele tem uma dificuldade, é um sacrifício posicional que eu faço aqui. Vou fazer o roque agora. E ele tem que jogar um E5 rápido aqui para devolver o peão, que não é um lance fácil de fazer. Né? Ele joga E5, eu tomo, e ele joga E6 para abrir o bispo dele. E aí eu quero que vocês me digam se vocês lembram dessa ideia, que eu mostrei algumas vezes já, esse tipo de lance. Jogou cavalo D7. C4 é um lance muito legal aqui. O Torre-1 é o lance mais lógico disparado. Não sei se é o melhor lance, tá? Porque Torre-1, se ele fizer Rei F7, tem que estar muito perdido, tá? Mas Torre-1, ele pode fazer E5 nessa posição. E depois de E5, eu vou ter que tomar, e ele faz E6. E aí ele tem um jogo bom de desenvolvimento com o bispo C5. Né? C4 é um lance muito legal. É um lance difícil. Eu nem sei se é bom o lance, mas parece legal. Por quê? Eu estou inibindo o E5 com o C4, porque eu boto uma pressão no ponto de D5. Então, se ele jogar E5 agora, eu estou tomando e abrindo a diagonal. E se ele tomar aqui, eu boto mais uma peça para o jogo. Cavalo F6 natural. E agora eu vou fazer cavalo C3. Talvez ele tenha E5, mas é bispo E3, né? Tá bom. Estou jogando para iniciativa aqui. Se eu jogar torre 1, E5... Ah, mas aí peão toma. Torre 1 pode ser agora. Torre 1 pode ser. Se E5 eu tomo... Acho que torre 1 agora é melhor. Cavalo C3 eu teria que ver se ele consegue abrir a posição. Mas eu vou jogar torre 1. E agora se ele fizer Ré F7, eu venho com cavalo C3 aqui. Já tem dama E2 que eu não queria fazer, mas tá bom. Parece legal, né? Então, é legal essa ideia do E6, que ela pode funcionar em muitas aberturas diferentes. Na Caro-Kann, especialmente, ela aparece. E repara como eu tô jogando com um peão a menos, só que eu tô colocando muita dificuldade para ele desenvolver as peças. Então, o sacrifício nem sempre é pensando num ataque. Aqui vai surgir um ataque
se ele joga ré F7, tá? Mas aqui é um sacrifício posicional, ou seja, eu ganho vantagens posicionais com o sacrifício. Porque sempre que a gente fala em sacrifício, o que a gente pensa? A gente pensa em ataque, iniciativa, né? Qualquer vídeo que você vê na internet de né, tal jogador, né? Tal eu falei sem querer, mas me caiu tal, não foi com essa intenção. Mas me caiu tal, sacrifica não sei o quê. Geralmente é pro cara tentar atacar o rei adversário, né? Kasparov, essas partidas de ataque do Fischer, do próprio Carlsen também, claro, né? Mas tem muitos tipos de sacrifício. C5 é um lance corajoso. Ah, ele defende o peão, né? Interessante. O problema é que ele tá abrindo a posição para os meus bispos, né? A única notícia boa para ele é que eu tô mais ou menos mal desenvolvido. Eu acho que eu vou tomar em D5, né? Para maximizar aqui meu bispo. Peão toma. E aí cavalo C3 tem cara excelente, né? Então uma partida de iniciativa bem legal aqui, né? Quando ele joga C5, ele bota fogo na posição aqui, que não é muito recomendado, porque ele tá com o rei no centro ainda. Mas eu ainda não tô com as minhas peças todas em jogo. E uma observação aqui interessante, que eu já fiz muitas vezes ao longo da série, mas eu vou fazer de novo. Eu tô sempre falando aqui, né, de ideias, conceitos, né, se o cara abrir a posição com o rei no centro, mas enquanto eu tô falando tudo isso, tanto de coisa, eu tô calculando também. Isso é uma coisa que é instintivo, né? Então, não é que eu jogo CD5 unicamente pensando no conceito aqui. Eu tô sempre calculando aqui, porque se eu fizer cavalo C3, que é um lance que eu quero fazer, ele toma o peão e ataca meu cavalo. Então, na minha cabeça, eu tenho que tomar aqui primeiro e depois cavalo C3. Então, não tem como você fazer lance bom a longo prazo só usando conceitos, né? Aquele livro do Rafael Leitão, né? Como jogar xadrez sem calcular, não é uma realidade. Não tem como, né? Você fazer isso. CD5, ED5 e agora cavalo C3 tem uma cara boa. Aí amanhã alguém posta. Grande mestre brasileiro desmente método de outro grande mestre, Rafael Leitão. E6 e agora ele levou o golpe, cavalo por D5, né? O cara jogou, assim, ele não viu o golpe agora, tá? Mas foi lógico o que ele fez. Né? Ele achou que tinha um E6 aqui, só que ele não viu que eu tô tomando porque tem a cravada. Então, essa é uma das variantes que eu tava calculando enquanto eu falava, né? Às vezes o pessoal pergunta, pô, você podia falar que você estava calculando, mas se eu fizesse uma série só mostrando os cálculos, vocês iam cair no sono no terceiro minuto de vídeo, porque é muita linha que vai passando na cabeça, né? Então eu sei que é interessante vocês verem os cálculos, mas se eu falasse tudo que passa na minha cabeça, né, em relação ao cálculo durante a partida, fica um negócio muito maçante. Né? Eu gosto de fazer de vez em quando, né, mostrar aquelas setas que eu sei que vocês adoram, né, incentivar vocês a fazerem alguns cálculos juntos também. Mas essa é uma coisa que, já respondendo a uma pergunta, já me antecipando a pergunta, você trabalha com o tempo. À medida que você melhora a sua visão posicional, sua profundidade de cálculo, sua visualização, esses cálculos de 2, 3, 4 lances que você faz acaba sendo muito instintivo, né? Você já bate o olho na posição e já começa a calcular. Né? Se alguém pegar e me mostrar uma posição, assim, fala aí, e aí, Cricor, quem tá melhor aqui? Eu vou olhar o material, vou dar uma olhada como é que estão vamos dizer, as situações das peças de forma geral, mas eu vou começar a calcular já. Né? Porque o cálculo é essencial para você conseguir avaliar uma posição. E agora eu vou tomar em D5 e ele está cravado, esse que é o problema. Né? E eu tô ameaçando torre por E6, até agora é uma partida muito legal, muito instrutiva, no ponto de vista de iniciativa. Gostei do rocão dele, né? Ele tá com uma situação difícil aqui, mas ele não tem muito o que fazer. E eu acho que bispo E6, opa, bispo E6 é melhor aqui. Porque eu coloco ele numa cravada super desagradável. Ele tem que fazer rei B8 aí, eu acho. Esse ganha um tempo na dama, né? Também tem a sua, tem o seu charme. Ele tem várias casas para dama, né? Dama C7, o mais natural. E ele tá começando a ameaçar umas coisas, né? Eu acho que bispo E6. É, não sei. Esse aqui eu acho que é um erro grave, porque ele vai levar um bispo F4, torre C1, vai levar algum tema de ataque. Né? Para mim ele tem que fazer rei B8 aqui, né? Talvez bispo D6 também dê pra jogar. Mas não deixar meu bispo chegar em F4, né? Me parece. O material tá igual finalmente? Esse não é bom.
Esse não é bom, agora vai ter tática. Então, agora, vamos dizer assim, né, no mundo ideal, o que que é a partida perfeita no mundo ideal do xadrez, né? Você conseguir, vamos dizer, calcular legal desde o começo, né? Ter um entendimento melhor que seu adversário, e na hora que você sente que vai ter realmente um arremate, você começa a calcular e arremata o jogo, né? Então aqui eu construí uma posição excelente, peões iguais, só que o rei dele é muito aberto. E aqui dama G4 acho que já ganha com facilidade, né? Eu tava pensando em bispo por D7, rei D7, dama G4, torre 6 leva D5. Vamos acompanhar um pouco de cálculo aqui, vai. Bispo D7, rei D7, dama G4, se torre 6, D5, ganha a torre. Então, bispo D7, rei D7, dama G4, rei D8, bispo G5, cheque, bispo I7. Ah, e aí torre por E7 ganha. Torre por E7, bispo E7, rei E7. Vamos lá, esse cálculo é legal, vai. Esse ganha muito fácil, tá? Mas bispo D7 é mais forçado. Bispo D7, rei D7, dama G4, rei D8, bispo G5, cheque, bispo E7. Posso começar com o bispo por E7, torre por E7, torre por E7, rei por E7 e dama por G7 cheque, dando cheque no rei e pegando a torre em H8. E aí? Acompanhou ou não? E é o seguinte, você tem que. Isso é uma coisa natural também, né, do ser humano. Porque o engine, o computador, né, o Stockfish, ele vai analisar milhares e milhões de lances em qualquer posição. Como a gente tem a habilidade de filtrar, quando a gente vai aprofundar uma análise, a gente tem que aprofundar mais nas linhas mais forçadas. Por quê? Vamos torcer para ele jogar rei D8 para ter a variante inteira, né? Porque é o seguinte, né? Eu vou jogar dama G4, beleza. Ele não tem para onde ir com o rei. Se ele for para cá, ele até pode, mas ele. Esse aqui também pode, só que ele perde a torre em um lance. Então, assim, era totalmente forçado que ele fizesse rei D8. Ou seja, eu só tenho que analisar um lance, que o resto perde muito fácil. Se eu fizer, por exemplo, sei lá, H3, você concorda que ele tem um monte de opção. Sei lá, uns 5 lances aceitáveis. Então, meu cálculo vai ser muito mais difícil. Se eu começo com linhas forçadas, é muito mais fácil o meu cálculo, né? E agora eu jogo D5, ele está cravado. E eu devia ter feito a atuação no Torre por Elmate aqui, mas pensei tarde demais. E aí? E eu ia conseguir enganar alguém? Não. D5. Torre por Elmate. Dama B4. Malandro! Malandro. Cadê o mate aqui? Dama por E6, cheque. O mate está controlado, tá? Para todos os efeitos aqui. Rei D8 e... Bom, tipo G5 não tem como ser ruim. D6 era melhor, talvez, né? D6 era melhor. Melhor, assim, para dar mate mais rápido, né? Rei C7, eu não tenho bispo F4, vou tentar fazer um A3 aqui para desviar a dama dele. Bispo F4 é muito bom, né? Porque eu não tô vendo outra entrada de... para dar mate nele, né? Bispo F4 é legal que deixa o rei dele bem preso, né? Se eu der cheque aqui, ele começa a fugir, sei lá. Enfim, aqui é mate em poucos lances, de toda forma. Muito bem. Dama B6. Agora dama F7. Então, bispo F4 de novo, né? Claro. Bispo F4, bispo D6. Bom, tudo aqui ganha, né? A questão é onde que é o mate. Dama F7 eu acho que é melhor aqui. Porque quando ele jogar rei B8, vem torre 8. E aí é mate. E rei D6, bispo F4 é mate em 1. E bispo E7 sobrevive um pouco, mas vai fazer o quê também, né? O cara vai ter que entregar todas as peças. Nosso amigão dos Estados Unidos. E agora torre 8. Mate em 2 lances. Muito bem. Pro D8. Checkmate. Legal. 1176. Estamos cada vez mais perto das 100 vitórias. Ainda não estamos lá. Vamos para a revisão. Bora. Vamos para a revisão. De novo abaixo de 90. 89,2. Vou mostrar aqui para vocês. 89,2. Ele fez 69,9. Um excelente para mim. Uma imprecisão para mim. 2 imprecisões dele. 3 erros dele. E é isso aí. Será que alguém já fez o bingo dos dois lados aqui? Né? Você e o seu adversário não tem como, né?
você e o seu adversário, todos os lances possíveis aqui. Brilhante, excelente, imprecisão, erro, chance perdida e capivarada. Todos, né? Esses no meio é mais fácil conseguir, né? Claro. Os dois lados, isso eu nunca vi. Já me mandaram no Insta umas imagens do pessoal conseguindo fazer o bingo aqui de um lado, né? Só. Dos dois, esse bingo é difícil de fazer. Vamos lá. Então é 4 C6, defesa Caro-Kann. Primeira ou segunda vez que alguém joga nessa temporada, né? D4, D5. E5, variante do avanço. Tem muitas opções aqui. Eu recomendo mais o cavalo C3, que é uma variante super tranquila de jogar. O que eu não recomendo é você tomar o peão aqui e jogar lances de desenvolvimento só, porque dá para jogar essa variante, mas você tem que jogar de maneira bem correta para ficar com uma posição agradável, né? A Caro-Kann dava muito certo aqui na Sleep Run, que eu joguei na última temporada, porque muita gente captura o peão, cavalo aqui, joga um cavalo aqui e o preto já tá super bem, né? Eu jogo bispo G4, E6, cavalo F6. Eu tenho um jogo muito fácil de preto, às vezes cavalo não tá na casa legal aqui, né? É uma estrutura que eu inutilizo meu peão de C. Então eu quero fazer bispo D3 aqui, que é o lance correto, e C3. Aí tudo bem. Bispo F4, cavalo D2 e tal, tem uns detalhes diferentes. Então a variante das trocas é possível, mas você tem que saber jogar legal, né? Então, para mim, eu acho mais simples o cavalo C3. Você não faz a troca. Ah, e se ele fizer outra coisa, eu vou trocar? Não, não vai trocar aqui, né? Tanto que o lance correto é ele trocar. E se ele jogar esse, eu não troco aqui. Eu tô ajudando ele, né? Eu posso jogar cavalo F3, bispo D3. E toda hora que ele tomar, né, você toma com o seu cavalo e tá beleza. Mas a variante do avanço é uma das mais agressivas e interessantes contra a Caro-Kann, né? Bispo F5, tem várias armadilhas aqui, inclusive. Por exemplo, H4 é uma variante que não é só armadilha, tá? Uma variante boa. O preto tem que fazer H5. E se o preto faz um lance natural como E6, você já perde uma peça com G4. Tem essas ideias do H4 aqui e eu vou perseguir o bispo. Mas o preto fez H5. Essa variante é bem boa da H4. Mas o cavalo F3 é uma linha bem tradicional aqui. Variante short. Em homenagem ao Nigel Short, que já foi desafiante ao título mundial contra o Kasparov nos anos 90. Ele tem que jogar E6 aqui, né? Bispo G4 é um lance estranho, bispo E2, ele tomou, eu tomei. E aqui ele tem que jogar o E6. Ele entregou o bispo, que é um lance passivo do jeito que ele fez, mas ele tem que tentar botar os peões na Casa Branca. Inclusive uma ideia interessante, vamos dizer que ele faça E6, roque. Eu não tô nem olhando o engine, tá? Mas eu acho que ele tem que desenvolver as peças primeiro antes de sair quebrando aqui com o C5, né? Acho que ele tem que fazer cavalo E7, cavalo D7. Se ele fizer C5, que eu acho que é ruim, vamos falar um pouco de estratégia agora, para dar aquele soninho esperto aí depois do almoço em você. O que acontece? Qual que é o lance intuitivo aqui para as brancas? Né? O que você acha que o branco deveria fazer? Né? Um lance visualmente natural aqui, que eu acho que não é o melhor, né? Nem um pouco agressivo o lance, é C3, que eu acho que é um erro aqui. Quer ver? Vamos deixar aqui, ó. Igualou na hora. Igualou. Por quê? O seu adversário, ele tá abusando muito dos conceitos aqui. Ele tirou o bispo F5, tá beleza. Perdeu um tempo com o bispo G4. Perdeu mais um tempo já tomando o cavalo sem nem ser atacado o bispo. Não desenvolveu, não colocou o rei em segurança, não tá nem perto disso. E ele quer abrir a posição e eu tenho um par de bispo. O que eu tenho que fazer então? Qual que é o instinto aqui? Eu abri o máximo de linhas contra o rei das pretas, porque visualmente está meio fechada a posição ainda, certo? E como que eu vou quebrar essa posição das pretas, né? Então, para mim, o lance tem que ser C4 aqui. É um lance que faz total sentido. E aí, de novo, você usa o conceito, mas você tem que calcular sempre. Você dá uma calculada para ver se C4 tem algum problema, mas muito cuidado aqui em jogar um lance C3 no instinto aqui. Falar, vou segurar minha estrutura de peões. Por isso que vem de novo aquela mesma história que eu falo toda vez. Você não pode avaliar os temas estratégicos soltos assim. Ah, eu li num livro que é legal manter a estrutura, mas depende da posição. Depende muito da posição. Aqui, você até pode manter a estrutura, mas é um lance muito passivo, muito amigável, muito conformista, né? Eu tô muito tranquilo, sendo que o cara tá fazendo loucuras aqui, eu tenho que tentar punir o cara, né? Então C4 tem que ser o lance correto aqui. Tem que ser o lance correto. Né? E aí, agora, dando um pouco de mérito ao livro do Rafael, ao livro Inexistente do Rafael Leitão,
o C4 é quase um lance que você pode jogar sem calcular, porque tem que estar correto o lance. Então toda a proposta dessa ideia que o Rafael fica brincando do xadrez sem calcular é isso. Se você tem os conceitos bem compreendidos, bem internalizados na sua mente, você pode realmente fazer alguns lances sem calcular muito, né? Não sem calcular, mas sem calcular muito, porque você sabe que o preto está jogando de maneira errada, irresponsável. Então o C4 tem que dar certo. Não importa, tem que dar certo. Eu tô todo desenvolvido aqui, tô com o rei em segurança, minha posição tá super segura, eu tô abrindo as peças, tô abrindo para as minhas peças aqui a posição, e o preto desrespeitou demais aqui. Então isso aqui tem que estar errado para as pretas. Então, isso que é interessante entender, por isso que a gente tem que ver partidas inteiras nesses livros. Não precisa ser um livro clássico, não precisa ser um livro antigo, mas a gente tem que ver partidas inteiras analisadas por bons jogadores para entender como que funciona essa dinâmica, né? E não se apegar a temas soltos estratégicos que você viu em algum lugar, né? Falar, manter minha estrutura, disseram que é bom. Mas aqui não é o que a posição pede, né? Tem que tentar entender o que a posição pede. E a gente só melhora nisso vendo exemplos de partidas, né? Claro que, querendo ou não, você assistir a série aqui, certamente melhora bastante o seu nível, de forma geral, porque você começa a entender como que a gente está punindo os adversários, né? De acordo com as coisas que eles fazem. Dito isso, né? Meia hora depois, vamos voltar para a partida agora. Dama B6. E aqui outro lance que dá para fazer tranquilamente sem calcular, que é o E6. Porque ele tá jogando o E6 aqui no próximo para desenvolver. E eu faço o E6, que é um lance no mínimo aceitável, ele toma e eu faço roque. Porque eu sei que sempre vai ser aceitável o E6. Tô começando a achar que faz sentido o livro do Rafael, hein? Jogar xadrez sem calcular. Joga E6 e faz o roque, né? Porque ele vai ter muita dificuldade. Mas, de novo, falando sério, a gente só consegue chegar nessa conclusão porque eu já vi muitos exemplos que o E6 dá certo. Então, na minha cabeça, eu tenho certeza que isso aqui vai ser no mínimo razoável. Você tem que construir uma base muito forte mesmo para melhorar sua compreensão no xadrez. Cavalo D7. Poderia ter jogado torre 1, mas ele vem E5. C4 é um lance totalmente natural aqui, para inibir que ele faça o E5, né? É o tema da inibição no xadrez, que talvez seja um capítulo do meu livro. Talvez seja um capítulo do meu livro. Cavalo F6 e agora a torre 1, porque agora o E5 está super inibido mais uma vez. Mais um lance com o tema da inibição aqui. Se E5 D por E5, agora ataca o cavalo em F6 e vai cair tudo. Jogou C5, que é um lance conceitualmente muito errado, mas ele já não tem opção boa. Se rei F7, aí sim. Imagino que dama E2 e vai desmoronar aqui a posição dele. Talvez rocão aqui, mas já está muito errada a posição dele. C5, CD5, ED5, cavalo C3. E6, que não é uma boa ideia, porque vai perder o peão aqui, vai ter os temas da cravada. E sabe o que também não é uma boa ideia? Você fazer o upgrade da sua conta no chess.com sem usar o meu link de afiliado, que é esse aqui, ó. Só você fazer a leitura desse QR Code ou digitar o link direto, que é go.chess.com/cricor, para fazer o upgrade da sua conta, com todas as centenas de funcionalidades que você tem no chess.com, ou para renovar a assinatura que talvez você já tenha, seja ela Gold, Platinum ou a Diamante, que é a mais completa de todas. Eu sempre agradeço bastante o pessoal que tem utilizado bastante o link de afiliado nos últimos meses, que é uma forma de você também colaborar com o canal. Ele fez E6, que não é legal. Cavalo D5, toma, bispo D5. E agora tá caindo em E6. Roque, rocão, e agora eu tomei de bispo em E6. Acho que os dois lances são super fortes aqui, tanto rei 6 como bispo E6. Eu gostei mais de bispo E6 e aqui era necessário rei B8. Era necessário, porque ele tem que sair dessa cravada aqui. Aí ele joga a torre 8, bispo D7 ganha. Nossa, eu tinha um DC5 ganhando a dama, eu não vi. Tá, esse aqui também ganha com certeza dama G4, né? Porque ele não tem nem como defender o cavalo direito. Eu não vi... O dama G4 tá excelente, tá? Eu não vi DC5, meu Deus, ganhando a dama. É que isso aqui é equivalente ao abandono, né? E aí, você... Nem vi isso. E aí, você viu DC5 ou não? Eu não vi na partida. De novo, voltamos para a frase do Lasker, né? Você vê o lance bom, não joga não, procura outro, procura um outro melhor ainda.
Dama G4 tá excelente, não tem nenhum problema no Dama G4, né? E a variante que eu mostrei era a seguinte: Dama G4, rei D8, bispo G5. Se tirar o rei, cai a torre. E se bispo E7, eu simplesmente captura em E7. Toma, torre, toma, ameacei tudo, ameacei mate. Ele tem que tomar, dama G7, depois eu tomo em H8 e não quero saber de mais nada aqui. Acabou a partida, com a torre a mais. Dito isso, eu poderia ter ganhado a dama do meu adversário com DC5. E é engraçado que ele nem critica o dama G4, né? Porque tá super ganho também, né? Não chega nem a ser não chega nem a ser uma imprecisão dama G4. Mas eu poderia ganhar a dama com descoberto aqui, que não me ocorreu. Ele tem que tirar o rei e eu tomo a dama. Simples assim. Dama G4, torre 6, aí D5. B4, gostei da B4. Tem que tomar uma malandragem aqui, né? De dama por G4, dama por E1, alguma coisa. Mas tá caindo tudo com cheque, né? Dama E6, rei lá. Cheque. Lá. E A3 é um lance legal aqui. Imprecisão. Tá de sacanagem, né? Ele queria já um ataque direto com dama F7. A3 aqui já não faz diferença. Voltou a dama. E aí dama F7. Rei C8. E temos torre 8, dama D8. Foi por D8, checkmate. Beleza, partida legal aqui, de iniciativa, pegando bastante naquele tema, né, de como que a gente evolui no xadrez, né, nessa parte mais difícil, mais profunda, né, que é o entendimento das posições. E é importante entender que esse lance aqui, que eu achei muito instrutivo na análise, né, você provavelmente não vai conseguir achar esse lance só estudando abertura ou só estudando tática, né? Que eu falo muito que é o início que você tem que fazer muito, é estudar muita tática, né? Tem um pouco de consciência nas aberturas, claro, mas esse é o tipo de lance que você só vai realmente imaginar com tranquilidade, com facilidade, quando você vê exemplos, né? Muitos exemplos de iniciativa de partidas e é assim que você realmente dá um salto de nível muito grande, né? No início você tem que fazer muita tática mesmo, isso você vai evoluir bastante, mas aí chega naquele ponto que todo mundo manda a mesma mensagem para mim. Pô, Cricor, cheguei no 1000 e não consigo evoluir mais. Cheguei no 1200 e não consigo evoluir mais. 1600, 1800, 2000, cada um chega no seu limite, por milhões de motivos diferentes, e aí você tem dificuldade para evoluir, porque só a tática e você vê de vez em quando um pouco de abertura não faz você dar um salto realmente no jogo, né? E aí teve o tema do E6, bem interessante aqui, né? Que é bem temático. Você entrega o peão e joga como se não tivesse um peão a menos. Porque aqui ele tem tanta dificuldade que nem faz diferença eu ter um peão a menos aqui no momento, né? E depois tem a questão de todo o cálculo para finalizar a partida. Então fechamos com 1176. 98 vitórias por enquanto. Faltam 2 vitórias para chegar nas 100 vitórias, acompanhando 100 empates e 100 derrotas, que é o que eu tenho também no momento aqui na série. Se você gostou da partida, da análise, não esquece de deixar aquele like se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!